Cristiane Klock, a Cris, né? Vou te chamar assim, né? Pode ser Cris. Pode ser Cris, né? Eu já reparei que o pessoal te chama assim, né? Na loja, enfim, no cotidiano, por isso. A Cristiane Klock, a Cris está conosco. Primeiramente, bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco aqui. Bom dia, Dil. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho de quem é a Comercial Klock e da minha família, né? Isso aí. Essa primeira parte, Cris, é dedicada a falar um pouquinho do empreendedor, aliás, da pessoa. Antes do empreendedor vem a pessoa, né? Tem as suas influências, Sim. Tem a sua família, tem a sua construção emocional, né? Então tem a pessoa. Gostaria que falasse um pouco da Cristiane Klock, né? A tua história familiar, né? Que depois a gente fala um pouco mais, né? Da construção, da tua construção como empreendedora, das tuas influências. Mas quem é a Cris Klock? A Cris Klock, aqui na região falam Klock, lá em Venâncio falam Klock. Klock, é isso aí, né? A pronúncia, o escrito é a mesma, a só mesma, a pronúncia, né? Que muda um pouquinho. Eu nasci em maio de 70 e o meu pai, ele é natural de Bom Retiro do Sul e a minha mãe é natural da linha Glória Estrela. Então, eles se conheceram e o meu pai foi morar em Venâncio Aires porque ele, quando ele saiu do quartel, ele abriu uma funilaria em Venâncio Aires, que ele comprou uma funilaria já fechada. Então, ele ficou 6 meses lá, ele já namorava a minha mãe, ele ficou 6 meses lá e aí eles casaram e aí 10 meses depois nasceu a Cristiane. Então, assim... Tu é a primeira filha. Sou a primeira filha, E aí eu cresci no meio do mundo empreendedor, né? Porque o meu pai, com todos os desafios que teve, a minha mãe ajudava ele, eles tinham a funilaria, o meu pai e o meu tio que abriram a funilaria juntos, né? E até a minha mãe sempre conta, o pai já contava, que o primeiro serviço que eles fizeram foi consertar um pinico. Olha que fato curioso, né? Foi o primeiro serviço. Que era um acessório muito usado na época. Muito usado, que muito. ano isso? 1969. Olha, era né? Então, e aí esse foi o primeiro serviço deles. Então, a mãe sempre diz assim, ó, que foram anos muito árduos, né? Sim. Então eu cresci nesse meio. Tenho cicatrizes nos joelhos, de ficar ajoelhada, engatinhando no meio das folhas, das chapas que tinha lá da funilaria, né? Então, assim, foi bem, bem desafiador. Cresci lá dentro. Dentro da empresa da família. Literalmente. Mas dentro. um detalhe me chamou a atenção. Teu pai, então, foi empreendedor muito cedo. Ele sai do quartel, 19, 20 anos já estava empreendendo. Ele saiu do quartel e já logo... Antes de ir para o quartel, ele trabalhava com meu tio como funileiro. Que ele tinha uma funilaria. Quando ele voltou do quartel, ele chegou pro meu tio e disse, eu quero trabalhar por conta. E aí ele foi atrás de onde ele conseguiria instalar uma funilaria. E aí em Venâncio tinha uma senhora que o marido dela tinha falecido e que ele era funileiro. E aí ela vendeu todos os equipamentos pro meu pai, que essas máquinas existem até hoje. Nós temos máquinas lá, que elas estão guardadas, porque a gente não está mais usando elas hoje, que tem mais de 100 anos. Então, assim... Mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos, porque já era de segunda mão desse senhor. Do empreendedor anterior, já. Isso, e já era de segunda mão dele. Então, assim, tem algumas coisas lá que tem mais de 100 anos. Então, assim, ele fez isso e empreendeu desde novo. E ele sempre ensinou muito isso pra gente, né, Adil? Assim, esse negócio, assim, de se virar sozinho, de empreender, de fazer. Tanto que, na minha família, nós somos em 4 irmãos. Os 4 são empreendedores. Os 4, cada um tem a sua empresa. Então, assim, a gente se vira, todos em Venâncio, a gente se vira, se dá muito bem, todo mundo ajuda um ou outro. Mas é aquela coisa assim, ó, o sangue do pai entrou. E o sangue de organização da mãe também entrou. Então, assim, enquanto que o pai estava lá na linha de frente, batendo ferro, fazendo a coisa acontecer, buscando cliente, conhecimento, a mãe estava atrás, ajudando, incentivando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, ajudando dentro da própria empresa. Então, isso aí, eles ensinaram muito isso pra gente.
a questão de ser empreendedor, a questão de ir atrás, de fazer, de não ficar dependendo dos outros. De ter o próprio De negócio. ter o próprio cuidar negócio. Cuidar da própria vida. Exatamente. São em 4, então. 4 irmãos. E todos empreendedores. Todos empreendedores. Nesse segmento? Não, são de segmentos diversos. Eu atualmente estou com a loja, mas eu já tive outros empreendimentos antes. O meu irmão, que vem logo depois de mim, o Márcio, ele tem um restaurante junto com a filha dele. A minha irmã, a Juliana, ela tem uma loja de tintas com o marido dela. E o meu irmão mais novo, o Marley, ele tem uma tornearia. A tornearia já é mais perto de funilaria, já ficou mais nesse segmento. Já é mais serviço, né? Mais perto, né? Ele e a esposa dele têm a tornearia. Então, é assim que a gente vai seguindo. E os meus sobrinhos, por incrível que pareça, eles estão seguindo a mesma linha. Eles estão estudando para serem independentes, autônomos também, né? Tem engenheiro na família, tem veterinária, tem 2 que estão fazendo administração, assim, porque eles são todos jovens ainda, né? Na casa dos 20 anos. Que legal. Então, na verdade, esse exemplo, né, do pai de vocês e da própria mãe pegou muito, né? Muito. Porque é difícil, né? Ver uma família assim com 4 irmãos e todos empreendedores. Às vezes, 1 ou 2, mas todos realmente, né? A influência foi muito forte. Muito positiva, aliás, né? Muito positiva. Né? Muito positiva. É muito bacana, assim, se a gente vai parar para pensar, né? Que a gente poderia ter seguido qualquer rumo. Não. Fomos empreendedores. Mas antes de empreender, a gente passou por maus bocados, né? Tipo assim, eu trabalhei com CLT durante muito tempo, aprendi muitas coisas, fiz muitos cursos, muitos treinamentos, fiz faculdade, MBA e tal. Então, assim, tudo para conseguir se aperfeiçoar. Porque uma coisa que eu sempre dizia pro meu pai, eu dizia assim para ele, eu não vou ficar só aqui dentro. Porque a ideia do meu pai era que eu ficasse com ele sempre. Porque ele dizia, quando eu me aposentar, alguém vai ter que assumir. E ele gostava muito que eu assumisse. Ele dizia, tu é que tem o perfil para assumir. Mas eu saí de Venâncio. Eu não fiquei lá. Eu fiquei 25 anos fora de Venâncio. Então, eu passei por várias cidades, fiz várias coisas diferentes. E nesse período como colaboradora? Sim. Ou tu empreendeu alguma outra cidade? Não, eu cheguei até uma época, durante 8 meses, eu tive uma agência de turismo. Que foi uma experiência, assim, foi uma experiência boa, mas ao mesmo tempo foi muito frustrante, porque eu não escolhi o sócio direito. Na época eu queria ter um sócio, porque eu achava que eu não conseguia virar sozinha e tal. Se fosse hoje, talvez eu estaria fazendo, teria feito sozinha essa agência. Mas na época eu tinha medo, eu era muito jovem, né? Sim. Era muito jovem, eu tinha 25 ou 26 anos. Então, assim, foi uma experiência diferente também, né? Eu acho que isso tudo contribui para que a pessoa vá se formando, Sim. né? Empreendedor se forme nesse caminho. Eu acho que poucas pessoas, olha, abri um negócio, eu tive sucesso, fiquei rico no primeiro negócio. Não. Isso é difícil. É difícil. É difícil. As pessoas elas vão acumulando experiências, né? Mesmo que seja no fracasso ou na desistência, mas vão acumulando. Elas vão querendo casca para chegar até um empreendimento que dê certo. Né? Eu ouço vários podcasts, assim, de empreendedores, de pessoas, e todos falam a mesma coisa. Eu quebrei 2 vezes, eu quebrei 5 vezes, eu quebrei 10 vezes, sabe, assim, e hoje tá mudando. E é muito bacana a gente ouvir isso de outros empreendedores, porque às vezes a gente passa por uma dificuldade e a gente fica pensando assim, nossa, será que é só comigo que acontece isso? É só eu que estou fazendo isso? O que eu posso mudar? O que eu estou fazendo errado? E aí, quando tu começa a escutar outros empreendedores que também passaram por isso, ou que estão passando por isso, a gente pensa, poxa, não é só eu, né? Claro. O mercado está aí para todos. Meu pai sempre dizia, o sol nasce para todos, a sombra é dos espertos. Isso era uma frase que ele disse muitas vezes pra gente, assim. Perfeito. Eu vou convidar quem quiser interagir conosco, 999787885, mandar aqui a sua participação, mandar uma pergunta, mandar, né, uma interação para a Cris, e também nas nossas redes sociais. Tem a live no YouTube e no Face, você pode interagir conosco também. Lá você pode mandar sua pergunta, mandar seu abraço, enfim, se comunicar conosco aqui no programa. Tu me contou também da situação do teu pai, né? Que não é fácil, né? Tu me falou dessa passagem, uma pessoa que foi muito importante na vida de vocês, mas que agora passa um momento difícil, né? Que precisa muito de vocês nesse momento. Muito. Gostaria que só falasse um pouquinho, porque a gente falou dele muito nesse primeiro momento, né?
Ele passou a vida inteira, trabalhou e aos poucos a funilaria foi se tornando loja, né? Então foi mudando em função de pessoas. E ele já, há muito tempo atrás, sempre teve problema com mão de obra, né? Porque era mão de obra muito braçal. Então, a funilaria foi diminuindo e a loja foi aumentando. E há 10 anos atrás, isso foi em 2015, por aí, mais ou menos, a gente começou a perceber que ele estava com alguns índices de demência. E assim se tornava um pouco mais agressivo e tal. Então nós, entre os filhos, começamos a observar ele um pouco mais. Na época, a minha cunhada trabalhava com ele na loja. E aí ela, volta e meia, ela me dizia: "Ah, teu pai é assim, teu pai é assado e tal". E em 2016 eu trabalhei numa empresa que eu aprendi muito, 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 muito o que não se faz numa empresa. Eu aprendi muito o que se faz em várias empresas, mas naquele ano específico eu trabalhei numa empresa em que eu aprendi o que não se faz. E aí eu saí dessa empresa por livre e espontânea vontade, porque não me servia mais aquilo ali, era contra os meus princípios e os meus valores. E eu saí dessa empresa e eu só liguei para a mãe e disse assim: ó, mãe, eu saí da empresa e eu vou tirar uns 10 dias de férias. Quando eu voltei das minhas férias, a minha irmã disse: Mana, nós precisamos conversar. E aí daí a gente sentou, os filhos todos juntos, a gente conversou e tal, para ver qual que seria o destino da loja, porque a loja tava decaindo muito, porque o pai ele tava numa fase muito ranzinza, muito brigão. E aí a gente começou a fazer alguns exames com ele mesmo, contra a vontade dele e tal, e nós descobrimos que ele estava com início de demência. E aí nós decidimos como que nós íamos proceder com a questão da loja. Então, naquela época, eu me desfiz de todas as coisas que eu tinha e comprei a loja do meu pai para não ter nenhum sócio. Porque eu pensei, não adianta eu ter meus irmãos tudo de sócio, tipo, o pai dar a loja para nós, eu ter os meus irmãos tudo de sócio, isso não ia funcionar. Tu sabe, né, Adil, que sociedade com muita gente não funciona. É, que seriam 4 aí, cada um mais os cônjuges e tudo, era muita de gente. Pensamento aí é difícil, né? Era muita gente. E como eles já têm as empresas deles, então... E aí o pai, ele continuou indo pra loja, ele sempre esteve lá, tipo assim, me apoiando, me ajudando em tudo. Só que a demência dele foi cada vez ficando mais grave. E hoje, agora em dezembro, vai fazer 1 ano que ele está internado num lar com Alzheimer. Ele ainda conhece a gente, quando a gente vai lá, a gente vai 2, 3 vezes por semana lá conversar com ele e tal, ele conhece, mas ele não tem mais noção. Ele não tem mais noção de dia, ele não tem mais noção de nada, assim, sabe? Então, assim, ele sabe, ele conversa com a gente, nas conversas dele não tem mais nada a ver, então, porque o Alzheimer é uma doença muito triste, né, Adil? É bem complicado. Ela vai roubando as vai lembranças, roubando, vai roubando a vida da pessoa, sim. né? Ela vai e tirando. a gente optou em colocar ele num lar porque quem estava com ele era a minha mãe, mesmo que a gente estava junto, a gente ficava seguido lá e tal, mas a minha mãe era a que estava 24 horas com ele. E aquilo ali estava destruindo a vida dela. Sim, também. Sim, não, mas é importante uma rede de assistência, né, de cuidar. Precisa, né, ter uma estrutura de atendimento para a pessoa que passa por esse problema. Então, assim, ela como cuidadora, nós todo mundo junto e tal, então a gente optou em ter uma qualidade de vida melhor para ela. Então ele está num lar hoje, está sendo muito bem cuidado. Às vezes eu brinco com ele, eu digo assim: pai, tu vai até os 100 anos. Porque está sendo tratado que nem rei. É uma pessoa que não precisa se preocupar com pagar conta, não precisa se preocupar se a comida vem ou não vem, porque ela vem. Ele não precisa se preocupar em tomar banho. E ainda briga. Vamos tomar banho, seu Mário? Não, agora eu não quero. Entendeu? Então, assim, é um mundo diferente para ele. Mas, né? Ele está muito bem lá. Mas é isso aí. Essa é a importância, né? Quer dizer, ele teve todo esse esforço, trabalhou a vida inteira, mas, né, realmente tem o reconhecimento da família. Por isso que eu falo, acho que foi muito positivo tudo que vocês viveram com a família, né? Por tudo que está acontecendo. Me chamou a atenção, né? E tu falou da funilaria para a loja. Que momento acontece isso, assim, de uma forma mais clara? Que a loja se torna forte dentro do processo, a funilaria vai saindo e entra a Comercial Clock nesse processo aí. Tu te lembra desse momento? Isso foi mais na época que eu não estava em Venâncio, tá? Mas eu acompanhei junto. Porque em função de mão de obra, de falta de mão de obra e tal, então foi deixando para trás. E as primeiras peças que eram vendidas eram as peças que o pai fabricava, que eram os baldes, as bacias, calha... Tudo fabricação dele. Tudo fabricação dele, aqueles chuveiros de campanha,
champanhe. Então, assim, eles fabricavam isso, ele e o meu tio e mais alguns funcionários, e eles vendiam isso. E aí, aos poucos, ele foi começando a botar outras coisas junto. Tanto que a loja ela era muito pequenininha. Porque em 75 ele construiu o prédio, que tem até hoje, né? Que antes era uma casinha de madeira e ele construiu o prédio em 75. E aí ele começou, a loja era bem pequenininha. Aí daqui a pouquinho ele aumentou mais um pouquinho. E foi aumentando, foi aumentando. Hoje o prédio todo é virado em loja. Então, tudo é loja. E aí foi indo aos poucos, né? E em 79, 80, por aí, a minha tia, que é irmã da minha mãe, começou a trabalhar com eles lá. Então, assim, eu era criança, né? Mas eu, desde pequena, sempre metida, né? E aí ela começou a trabalhar com eles, então ela ajudou na parte administrativa para fazer isso acontecer, para isso ir adiante. Então, ela ajudou bastante. Então, eu te digo assim, ó, que a troca mesmo de abandonar a funilaria, não abandonar 100%, né, mas assim, de diminuir ela bem considerável para a loja, assim, a ponto de ocupar o prédio inteiro como loja, isso deve ter sido lá por volta dos anos 2000, 2008, 2010, por aí, acredito. Que foi mais ou menos nesse período, assim. De lá para cá, que surge mais, assim, forte Comercial Clock mesmo. Comercial Clock. Cris, quantos anos já tem a loja? 55. 55 Vai fazer anos. 56 agora em janeiro. Em janeiro. Sempre tocada pela tua família. Sim. Quem fundou foi o meu pai, Mário Clock, e o meu tio, o Wildo Clock. E eles fundaram em 6 de janeiro de 69, foi o dia da abertura, dia oficial que eles abriram a loja. Continua sempre no mesmo local? No mesmo local. 55 anos funcionando no mesmo local? Sim. A única coisa que mudou ali foi o prédio, que antes era um prédiozinho de madeira, simplesinho. E aí, em 75, ele construiu um prédio de alvenaria, que é o mesmo prédio que existe até hoje. Já passou por algumas reformas, mas é o mesmo prédio. Então, todo mundo sabe de cor o caminho lá da Comercial Clock, lá em Venâncio. Sabe que lá em Venâncio, as pessoas eles chegam na loja e dizem assim, eu vim visitar o Shopping Clock. Aí, esses dias, eu vi no Google aparecendo Shopping Clock. Me chamou a atenção, Shopping Clock. Eu disse, olha só, não é que aparece mesmo o Shopping Clock. E, então, assim, a Comercial Clock em Venâncio, ela é muito conhecida. As pessoas vêm e eles dizem assim, eu passei a cidade inteira procurando isso. Vocês têm? Tem. A próxima vez eu vou começar aqui. Então, assim, é a loja que tem quase tudo. Precisa de alguma coisa, eu sempre digo, começa pelo Clock. Lá você, se não no Clock não tem, dificilmente vai ter na cidade. Itens mais difíceis de ser mais difíceis, dá um panorama para nós. São quantos mil itens tu tem? Mais ou menos 15 mil. 15 mil. E a gente tem os itens pequenininhos, que não deixa de ser um item, que é um parafuso uma porca, essas coisas assim mais pequenininhas, né? E depois a gente tem as peças grandes, aí os intermediários, tem fita para lâmina de serra-fita, para máquina de cortar carne, tem aí são tantas coisas que eu até esqueço, gancho, tem panela, Adil, eu não medi quantos metros quadrados de panela tem aqui em Lajeado ainda, eu até vou ter que fazer isso aí, mas em Venâncio, nós temos uma parede com 73 metros quadrados de panela de alumínio, só de alumínio. 73 metros quadrados. Aí depois tem mais uma prateleira inteira que deve dar uns 30 metros quadrados de panela de ferro. E aí depois mais uns 25, 30 metros quadrados de panela de inox e de esmaltado. Tu tem utensílio doméstico, tu tem ferramentas, tu tem, sei lá, acessórios para a cozinha. Sim. Olha, o Shopping Clock, eu acho que é interessante. É interessante, É interessante por tudo que oferece lá. Se tu entrar lá, tu consegue mobiliar uma cozinha inteira, equipar toda a tua cozinha. Tem fogões lindos, né? Fogões a lenha, né? Fogões a lenha, lindos eles são. Tu tem tacho. Tem tacho para banha, tem prensa de banha, tem colher de pau para mexer, tem tela, dos mais variados modelos de tela que tu encontrar. De tela, a gente deve ter mais ou menos uns 50 modelos diferentes de tela. Desde telinha de peneira, tela para mosquiteiro, tela para viveiro, tela para cercar a casa, tela para fazer portão, que é um fio mais grosso, para passarinho, para fechar bueiro, para fechar as churrasqueiras, os buracos das churrasqueiras, para o passarinho não entrar. Então, assim, tela é o que tu imaginar. Arame também, arame liso, arame farpado, arame para fazer cerca,
arame ovalado, galvanizado, arame de aquele preto que usam para construção, mas o pessoal gosta muito dele para artesanato. Então, desde chama do arame queimado, É, né? arame queimado. Desde o bem fininho até o bem grosso, tem tudo que tu pensar em arame. Lona, Impressionante, né? lona também Lona tem. só tem, né? Lonas tem. O casal pode ir lá, né? O casal vai tranquilo. O homem que gosta de ferramenta, vai lá e a mulher vai ter o espaço para ela também. Vai ter o espaço para ela também. É realmente então, loja assim, muito completa. E quando a gente fala de utensílios, tem colheres das mais diferentes tipos de colheres, tem pincelzinho culinário, tem cortador de não sei o quê, tem coisinha de fechar pastel, tem maquininha de moer, tem tanta coisinha assim pequenininha. Tem aquela coisinha de picar alho, tem a outra para picar cebola e tomate, aquele negocinho de puxar, sabe? Então, assim, tem o elétrico e tem o manual, então tem tudo. A gente não trabalha com essas peças maiores, assim, tipo fogão a gás, geladeira, essas coisas não. Isso a gente não tem, né? Mas fogão a lenha a gente tem, e o fogão a lenha é lindo. Ele é um fogão a lenha muito diferente, assim. Eu confirmei, até me chamou a atenção. Eu gosto, a minha vida inteira te falei, né? Eu convivi com fogão a lenha por causa da minha família. E me chamou a atenção, tu tem uma marca e um modelo de fogão muito diferente lá. Muito diferente. Muito diferente, né? Que ele é realmente, vale o investimento dele, é diferente, tu explicou, né? Sim. O revestimento dele, o funcionamento. Ele é um fogão bem específico, assim mesmo, né? Bem específico. Interessante. Então, assim, aí tem calefator também. E aí dentro de fogão a lenha a gente tem todos os acessórios. Os canos de fogão, tem chapéu, tem telha, tem tudo. Então, assim, quando chega perto do inverno, isso é uma coisa que vende muito. Lá em Venâncio, a gente vende cano de fogão todos os dias. Porque tem gente que usa fogão 365 dias por ano, né? Então, é o tempo inteiro. E aqui em Lajeado o pessoal ainda não conhece, né? Que tem isso aí. Mas a gente tem os canos de fogão. Então, tu chega lá, tu compra o fogão, compra todos os canos e precisa trocar o cano no ano seguinte. Ele tem os canos para trocar, tem o chapéu, tem a telha, tem a telha do formato certo. Sai de lá com todos os acessórios para montar o fogão, para botar para funcionar. Compra o fogão, já tem tudo para funcionar. Tem tudo para deixar ele funcionando. Então, assim, a mesma coisa que nem a tela. Precisa da tela, tem todos os acessórios. Tem arame, tem as ferramentas para instalar, tem tudo que precisa. Quer fazer fechar as janelas, que agora no verão tem os mosquitos, né? Uhum. Então, tem que fechar, para não precisar ficar com a janela fechada, bota aquela telinha de mosquiteiro. Tem todos os acessórios para deixar sair de lá, só ir chegar em casa e montar a estrutura, né? Tu tem mais itens em Venâncio, em bairro Conventos, em Lajeado, onde é a tua filial, ou tu trouxe? Não, eu repliquei. Replicou. Quase tudo que tem em Venâncio tem aqui. Quase tudo que tem lá tem aqui. Tem alguns itenzinhos que não tem, porque a gente ainda não conseguiu ajeitar para trazer para cá. Mas basicamente tem tudo que tem lá, tem aqui também. Aqui até tem algumas coisinhas a mais do que tem lá. Que a gente... porque uma coisa assim, né, quando eu abri a loja aqui, eu vim trazer... Eu vou trazer o que eu tenho em Venâncio. Beleza, trouxe tudo. Mas aí, aos poucos, assim, mesmo sendo só com 2 meses e pouco de loja, eu já percebi que o público aqui é um pouquinho diferente do que lá. Mesmo sendo próximo, é diferente. Então, eles estão pedindo algumas coisas um pouco diferentes. Então, a gente acrescentou isso aqui, que são itens que lá em Venâncio não tem muita saída. Então, mas aqui tem. Então, eu trouxe para cá e lá não tem. Mas são poucos os itens que não tem lá. Basicamente, as 2 lojas são iguais. Agora tu vai contar como é que surgiu a ideia de trazer uma filial da Comercial Clock para Lajeado. Como é que é essa tua ligação com o bairro Conventos, que é um bairro que está crescendo muito? Sim. Essa situação toda das enchentes, tudo está acontecendo, o bairro está crescendo bastante. Aliás, até teve uma entrevista ontem com um representante do bairro lá, preocupação, né, com a expansão muito rápida. Muito rápida, que está acontecendo no bairro. Mas como é que surge essa ideia? Olha, está ficando cada vez mais comum. O empreendedor de Venâncio vir a Lajeado e o de Lajeado ir a Venâncio, Santa Cruz, né? Essa interação entre os vales do Taquari e Rio Pardo está cada vez mais comum. Sim. Né? As lojas, a filial de Venâncio para cá e o inverso também. Mas como é que surge a tua ideia de trazer a Comercial Clock para Lajeado? A tua ligação com o Vale do Taquari? Eu morei aqui em Lajeado de 2012 a 2015. Eu morei aqui em Lajeado. Eu trabalhava aqui. E toda vez que eu ia para Conventos, eu dizia, nossa, como esse bairro está crescendo. Isso já naquela época, né? Já crescia bastante.
Aí, eu disse, bah, um ponto legal para ter um investimento. Mas até então eu não sabia que eu ia ter a loja, né? Um ponto bacana para ter um investimento que está crescendo junto com o bairro, né? Aquela coisa de visão de futuro. E aquilo ali passou, né? Aí, em 2016, quando eu assumi a Comercial Clock em Venâncio, aí eu fiz tudo que eu precisava lá e tal. E toda vez que eu vinha para Lajeado, ou eu vinha para jantar em conventos, ou passear em Lajeado, fazer alguma coisa, porque o meu namorado é daqui de Lajeado, eu dizia, bah, que lugarzinho para ter uma loja. Que lugar para ter uma loja. E aquilo foi, assim, toda vez que falava, eu ficava olhando um ponto para ter uma loja em conventos. Já é o empreendedor que se manifesta ali, né? Que Já tá fica olhando. enxergando. A gente fica 24 horas trabalhando, pensando, né? Em opções. Aí, uma vez eu comentei com a minha mãe, daí a mãe disse, mana, tu sabe que o pai sempre pensava em ter uma loja em Lajeado, em ter uma coisa em Lajeado. Ele sempre falava disso. Eu disse, tu vê, né? Eu nunca tinha falado sobre isso com o pai, né? Mas a mãe dizia isso. Aí, tá. Passou o tempo e tal, e em maio nós tivemos uma enchente em Venâncio, também, como atingiu tudo aqui, e lá em Venâncio também. E dentro da Comercial Clock entrou 1,20 m de água. Que nunca tinha acontecido, nunca me falou tinha sobre isso, a primeira vez, né? Tinha chegado perto, mas nunca tinha acontecido isso. Então, assim, né? 1,20 m de água dentro da loja. Quando o pai construiu o prédio, ele já construiu ele mais alto, ele tem 4 degraus para entrar na loja lá. Porque em 73 teve uma enchente muito grande lá, então quando ele construiu em 75, ele já construiu mais alto. E aí, na rua, tinha mais de 2,5 m de água, para você ter noção do que tinha de água lá. Então o castelhano realmente foi furioso naquele 30 de abril. E eu, naquela noite, eu saí da loja às 6h30 da tarde, com água pelos joelhos, e fui para casa. Que eu moro num apartamento um pouco mais distante, que lá não pega água e tal. A casa dos meus pais fica do lado da loja, e lá também entrou água. E aí a gente, fui para casa, e aí eu comecei a ter uma conversa com o nosso pai maior, né? E eu imaginando, assim, o pior cenário, sabe, Adil? Assim, eu imaginava que ia tampar de água, tudo. E aí, passei a noite, assim, praticamente em claro, rezando e conversando com meu pai e tal, e vendo o que a gente podia fazer, né? Pedindo para ele me dar força para superar esse momento. Porque eu não sabia o que eu ia encontrar no dia seguinte. Quando eu cheguei lá na quinta-feira, não, na quarta-feira, no dia do feriado, eu, de manhã, inclusive era o meu aniversário naquele dia, eu cheguei lá de manhã, a água já tinha baixado, a gente foi de barco até lá, porque a gente não conseguia ir caminhando por dentro da água, porque a água já tinha saído de dentro da loja. E aí eu fui para lá e entrei lá, eu quase surtei. Porque tinha virado balcões, na parte da expedição a gente não conseguia nem abrir a porta, tava tudo virado, computador no chão. A gente pegou uma impressora, assim, aquilo escorrendo a água da impressora, sabe? Assim, porque eu não tirei tudo do lugar, porque eu não imaginei o que poderia acontecer. A gente levantou 2 andares nas prateleiras, alguns computadores eu coloquei em cima da bancada do balcão, eu disse, não vai pegar água até aqui, né? Só que o balcão virou. Virou. E aí... Pela força da água, Pela força da água, Então, assim, aquilo tava uma bagunça. E aí, daqui um pouquinho, a água começou a subir de novo. E aí, eu disse, nossa, e agora? Vamos embora. Não tem o que fazer. Vamos esperar a água parar mesmo, sair, daí nós vamos começar a ver o que vamos fazer. E aí, eu já tinha visto, assim, né, coisas horrorosas lá dentro, né? Já tava assim. Mas em nenhum momento eu me desesperei. E aí, isso foi na quarta, na quinta de noite teve 40 centímetros de água dentro da loja de novo. E aí, na quinta-feira, a gente voltou para lá, mas ainda tinha água. E aí, na quinta, eu comecei a fazer algumas coisas, assim, meio que sozinha, né? Porque não tinha como as pessoas chegarem, porque tinha água e tal. E na quinta-feira de noite, eu peguei e mandei mensagem para alguns grupos de amigos, dizendo, olha, amanhã eu vou começar a limpeza da minha loja. Se alguém puder me ajudar, eu aceito ajuda. Aquilo ali foi, assim, a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Porque chegou a ter mais de 20 pessoas lá na loja me ajudando. Que legal. E aí a gente limpou toda a loja e depois limpamos o depósito. Nós ficamos com ela 10 dias fechado, até conseguir botar em ordem. Mas assim, não fui só eu, foi toda a vizinhança ali que ficou 10, 15 dias fechado.
e a gente conseguiu botar ela em ordem. Então, até então, eu estava preocupada com aquilo ali, meu foco era esse, nenhum momento de desespero, só assim, tentando manter a organização e a ordem. Tudo certo. Até que um belo domingo, meu namorado chegou e disse assim pra mim, vamos fazer um passeio pra Lajeado? E eu, essa hora? Já era depois do almoço e tal, que eu gostava de sair de manhã, almoçar fora e passear. Aí ele disse, não, vamos sim. Aí nós pegamos e saímos e ele me levou pra Conventos. E ele parou na frente de uma sala vazia. E aí ele disse, o que tu acha desse lugar aqui pra tua loja? Eu disse, não achei legal, não gostei. Aí a gente foi indo, foi olhando e tal, daqui a pouquinho paramos ali, onde é que é a loja hoje. E aí nisso vinha vindo o dono do prédio. E aí a gente começou a conversar com ele e tal, e quando eu olhei pra dentro daquela loja, assim, sabe aquele negócio assim, que vem aquele calor assim no corpo? Eu disse, cara, é aqui. E aí eu disse pra ele, fiquei com o número do telefone dele, eu disse, eu vou pensar. Eu disse pra ele, vou pensar. Pô, tinha acabado de sair de uma situação delicada, não é fácil, né? Pensar já em empreender em outro lugar, né? Então assim, eu disse, eu vou pensar. E aí eu conversei com algumas pessoas chaves, assim, né, que são assim, tipo, a gente tem que ter os mentores e os amigos que ou nos apoiam ou nos desmotivam, né? Então, conversei com algumas pessoas chaves e tal, e aí teve uma amiga minha que disse assim, Cris, tu só vai saber se tu tentar. E eu disse, é verdade, é caro, mas vale a pena. Aí o governo liberou o Pronamp Solidário, né? E aí eu consegui peguei esse valor para começar o investimento. E o restante era de investimento que ia ter que sair do capital de giro, né? E aí eu comecei a fazer isso e disse, não, eu botei no papel, fiz orçamento, tudo quanto que eu ia gastar, como é que ia ser e tal. Eu disse, vai dar, vamos lá. Encarou o desafio. Encarei o desafio. E abrimos a loja aqui. E então, assim, ela foi idealizada em final de maio, início de junho, mas ela começou a ser divulgada só em julho. Bom, paramos ali quando tu identifica, pô, é aqui, bateu o olho lá no ponto onde é a tua loja de Conventos, separou, né, o investimento para ser feito, para viabilizar a loja, e a loja agora está funcionando, está muito bonita, aliás. Tá, né? funcionando, tá linda a loja, tem muito produto, a equipe foi treinada em Venâncio, ficaram um mês indo para Venâncio treinar, agora eles estão aqui, estão se virando, é uma equipe que está preparada para receber as pessoas, né? Só não tem ninguém que fala alemão lá ainda, né? Aí quando eu tô lá tem alemão, quando eu não tô, não tem. Aqui. Tu fala? Falo alemão, é. E a equipe de Lajeado, assim, tá bem organizada. E a loja tá muito bonita, né? Sem contar que lá, tem né? muita coisa. Muitos atrativos. Muito. O Adil gostou muito das churrasqueiras que ele viu lá. Churrasqueiras de nós. Aquelas panelas de alumínio, panelas grandes, né? Que são... Panelão. Panelão, isso aí. Panelão de alumínio muito grosso, bonito, né? Chapa de fogão de alumínio, que eu não tinha visto ainda. Isso aí. Muito legal. Ficou, isso aí. Os filtros de barro também, né, Adil? Filtros de barro. Filtro de barro para ter uma água. Tem de tudo, enfia comercial, coloca, tem de tudo lá, né? Tem que ir lá conhecer, e eu tenho certeza que a pessoa que for lá vai dizer assim, nossa, eu realmente preciso disso em casa, eu estava procurando por isso, estava precisando disso. E tem que ir com calma para olhar, porque tem muita coisinha assim que a gente às vezes não... Nem consegue enxergar tudo, assim, não é numa passada que tu vai enxergar, né? Então, tem fogão a lenha, pessoal, com chapa de alumínio, que é muito diferente. Fácil de limpar, né? Manutenção mais tranquila. Bem mais tranquila, né? Isso aí. Então, a gente está com uma loja em Venâncio, que está com 55 anos, com uma equipe muito boa também, muito boa, a equipe, assim, bem coesa lá. Tem bastante gente que fala alemão. E o nosso público de Venâncio uns 70% é o pessoal do interior que compra lá. 70% e o restante é da cidade. Então, em sábados, normalmente é o pessoal da cidade que vem. Durante a semana é mais o pessoal do interior. E aqui em Lajeado, a gente ainda não conseguiu identificar exatamente qual que vai ser o público, né? Porque tem bastante gente de Forquetinha que já veio. 2 meses tá aqui, né? 2 meses. 2 meses, é muito recente. É muito recente, Tem muito para conhecer da Comercial Clock. Muita coisa ainda. Então, assim, já veio bastante gente de Forquetinha, de Santa Clara, o pessoal de Conventos também vem bastante, de Marques de Souza, de Boqueirão, assim, então vem gente de tudo que é lugar. E Cruzeiro também. E o mais curioso, assim, é que as pessoas vêm ali e dizem assim, nossa,
agora eu não preciso mais ir para o centro, principalmente o pessoal de conventos, né? Agora eu não preciso mais ir para o centro para procurar as coisas que eu quero. Aqui tem quase tudo que eu preciso. Então, assim, sabe, é curioso isso quando a gente ouve as pessoas falarem isso, né? Essa é a vantagem da Comercial Clock, essa reunião realmente de muitos produtos. Somos reféns do tempo. Tá? O programa voou, passou muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Agradecer, Cris, a tua presença mais uma vez e com certeza não será a última conversa. Vamos conversar de outras formas, né? Interagir de outras formas aqui pelos veículos do Grupo Independente. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero mandar um beijo para as equipes que estão nas lojas, tanto na loja de Venâncio quanto na loja de Lajeado, as duas equipes que estão lá trabalhando. E também falar para o pessoal que a gente também tem uma loja online, que é a www.comercialclock.com.br. Clock é com K, só para salientar, né? Isso aí. E quem quiser fazer compras online também tem, então a gente também tem as vendas online. E a gente está à disposição, esperando as pessoas virem para conhecer as lojas, tanto a de Lajeado quanto a loja de Venâncio.